Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, do canal Café e Bíblia, trazendo mais um vídeo aqui para todos vocês, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, que será ministrada no dia 6 de agosto de 2023. Então, a todos vocês que são inscritos no nosso canal, vocês estarão acompanhando os nossos vídeos todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas da tarde, tá certo? Então, estaremos sempre postando o vídeo com antecedência, para que assim os professores e também alunos venham estar aprendendo a lição da Escola Bíblica que será ministrada no domingo posterior. Então, queridos, a lição de número 6 vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição passada nós falamos a respeito sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Então estamos com um tema muito importante, onde o comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista, da CPAD, e a lição de hoje também é uma lição muito complexa, é um tema muito, podemos dizer assim, discutido nos dias atuais. Então, iremos aprender hoje através da palavra do Senhor, através da nossa lição, o que é a desconstrução da masculinidade bíblica. O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A nossa verdade prática diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, queridos, a nossa leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Não estarei lendo aqui, pois o nosso intuito é estarmos trazendo tópicos e subsídios da lição para que venha ser um complemento, na sua aula, na sala que você ensina, e também você que é aluno, para você também aprender o que está descrito na lição. Então, diante desse tema muito importante, nós sabemos que a palavra-chave dessa lição vai falar sobre a masculinidade. Então, trazendo aqui já a introdução da lição, podemos ver o seguinte: nesta lição, estaremos destacando o significado de duas palavras principais para o melhor entendimento do assunto, que são a desconstrução e a masculinidade. Hoje iremos aprender qual o entendimento, qual o significado que o comentarista quis nos trazer através dessa lição, falando sobre a desconstrução e também sobre a masculinidade do homem. Mencionaremos aqui três principais áreas onde a masculinidade bíblica vem sendo desconstruída. Então, amados, vemos aqui que nos dias atuais estamos vendo isso com frequência. E hoje vemos que para o mundo isso é tudo normal, mas nós sabemos que diante da luz da Bíblia Sagrada, diante da palavra do Senhor, diante das Escrituras, nós sabemos que tudo isso é investida do inimigo para querer desconstruir a masculinidade do homem, tornar o homem mulher ou vice-versa, tornar a mulher em homem. Mas nós sabemos que desde o Gênesis, nosso Deus criou macho e fêmea,
homem é homem e mulher é mulher. Então, por fim, aqui elencaremos, características da verdadeira masculinidade à luz da Bíblia Sagrada. Então, você que tem a sua lição, acompanhe juntamente conosco. A introdução da lição vai nos dizer o seguinte: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandado divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, amados, dentro dessa introdução, a introdução da lição nos traz uma visão panorâmica do assunto a qual nós abordaremos. Nós podemos ver aqui, como eu falei no início, as definições dos termos desconstrução e também masculinidade. Pegando o original da palavra e quando nós vamos pesquisar em um dicionário português, nós vemos que a definição do termo desconstrução nos diz o seguinte: a palavra desconstrução tem suas origens e tem também seus sentidos. Vou repetir. O significado da palavra desconstrução tem suas origens e também tem sentido muito popularizado na filosofia e que basicamente quer dizer ato ou efeito de desconstruir. Então, o significado da palavra desconstrução quer dizer desconstruir algo que já foi feito, desconstruir algo que já foi firmado, desconstruir algo que já tenha em si uma base, uma estrutura, um alicerce. E é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Essa pós-modernidade, essas pessoas que vêm com as suas ideias, querendo desconstruir e dizer que a palavra do Senhor é arcaica, dizer que a Bíblia Sagrada é antiga. Pois bem, a palavra é antiga, a Bíblia Sagrada é antiga, mas também a Bíblia Sagrada é atual. Pois o Senhor falou e deixou escrito em sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o significado dessa palavra desconstrução quer dizer ato ou efeito de desconstruir. É destruir ou desfazer. E o intuito de Satanás, amados, o intuito do adversário das nossas almas é querer desconstruir aquilo que Deus já construiu desde a antiguidade. O projeto do inimigo é querer desfazer aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já determinou sobre a raça humana. Quando Deus fez Adão, ele disse: você vai ser homem, você vai ser macho. Quando Deus fez Eva, Deus disse: você vai ser fêmea, você vai ter útero, você vai ter ovário, você vai ter hormônios, para que em si englobe todo o seu corpo. Então, o homem,
ele tem a sua masculinidade e a mulher tem a sua feminilidade. Então, queridos, nós vemos o seguinte, que ainda dentro do termo desconstrução, nos diz o seguinte: desfazer para construir o que está construído ou estruturado, como eu falei aqui anteriormente. Então, o projeto do inimigo é querer desconstruir aquilo que foi construído ou aquilo que está estruturado. Quanto à desconstrução da masculinidade ou da desmasculinização, entende-se como sendo a inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e prática de seus deveres. Então, a pós-modernidade quer colocar na cabeça da raça humana que o homem venha ter o seu papel invertido, ele venha deixar de usar a sua masculinidade, pois nós sabemos que o homem ele tem as suas atribuições, a mulher também tem as suas atribuições. E o que é que essa pós-modernidade quer fazer? Que esses valores venham ser desconstruídos, que essas atribuições venham ser desfeitas. Então é muito importante, amados, nós atentarmos para essas práticas, para essas inversões de valores. Hoje nós vemos que o intuito é transformar os papéis tanto do homem como da mulher, não só na sexualidade, mas também na liderança e na prática de seus deveres. Pois bem, não estou falando aqui que o homem ele não possa, podemos dizer assim, fazer um serviço dentro de casa ou ajudar a sua esposa e vice-versa, mas tem atribuições que Deus deixou para o homem fazer. Quando Deus falou para Adão e disse: olha, Adão, tu serás um mantenedor desse jardim. Deus não falou para Eva, Deus não falou para a mulher, Deus falou para Adão. Então, da mesma forma que o homem tem as suas particularidades, a mulher também tem as suas particularidades. E assim como o homem tem os seus deveres, as suas atribuições de homem, a mulher também tem as suas atribuições de mulher. Então, amados, se nós formos querer, como estão fazendo aí, desconstruir, querer inverter as coisas, o homem entrar nas atribuições que somente Deus deu à mulher, e a mulher entrar nas atribuições que só Deus deu somente à mulher, querer entrar nas atribuições do homem, nós estamos vendo aí várias complicações. Então, continuando aqui o nosso estudo, vamos para a definição do termo masculinidade. O que seria o significado da palavra masculinidade? De acordo com o dicionarista Antônio Oasis, masculinidade é qualidade de masculino ou de másculo, que denota, por sua vez, qualidades consideradas próprias do homem. Então, o termo aqui de masculinidade quer dizer qualidade de masculino ou de másculo, que denota, por sua vez, qualidades consideradas próprias do homem. Ele quer dizer que as atribuições, as qualidades da masculinidade somente é voltada para o homem, são consideradas próprias do homem e não da mulher. Embora a palavra masculinidade não apareça na Bíblia, o seu conceito é claro nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Então, a cultura da masculinidade bíblica é baseada nos princípios e valores da Bíblia, que orientam o modo com que os homens devem se comportar e viver as suas vidas. Podemos ver lá em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28.
Depois leremos em Gênesis 2:15. Primeiro iremos ler, em Gênesis 1:26 e 28, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vou repetir. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho, homem, e fêmea, mulher, assim Deus os criou. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, amados, nós vemos aqui que as Escrituras Sagradas deixou bem claro que Deus criou o homem, macho, e criou mulher, fêmea. E Deus assim também deu atribuições ao homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nós vemos aqui, dentro da masculinidade, as atribuições que Deus assim deu para o homem. Então, continuando aqui, nós vemos que a masculinidade bíblica é entendida como um comportamento e as suas características que são consideradas adequadas apenas para o homem, segundo a perspectiva da Bíblia. Essa cultura valoriza a integridade, a responsabilidade, a honra e a lealdade. Então, queridos, nós vemos que a cultura a qual Deus trouxe, tanto para o homem como para a mulher, voltado aqui para o homem, estamos falando sobre o termo de masculinidade, essa cultura valoriza primeiro a integridade física do homem, segundo a sua responsabilidade, terceiro a sua honra e quarto a sua lealdade, e busca formar os homens que reflitam a imagem de Deus e sejam um exemplo para os outros. Então, o conceito aqui de masculinidade na Bíblia vem do termo hebraico akzar, que denota um ser chamado macho, que é totalmente oposto de nekevah, que aponta para a feminilidade, ou seja, para a fêmea. Então, dentro desse primeiro tópico, a qual aqui nós estamos estudando, falando sobre a masculinidade bíblica, falando sobre a criação divina do ser humano, dentro dessa introdução, nós podemos ver que Deus deixou bem claro no livro do Gênesis, para que nós venhamos entender nos dias atuais que tudo que nós estamos vivendo é uma inversão de valores, mas Deus já tinha falado anteriormente, muitos anos antes, para com o seu povo, com a sua igreja. E nós sabemos que hoje há uma investida do inimigo para querer desconstruir aquilo que Deus deixou construir. Então, irmãos, pegando aqui um gancho, no segundo subtópico, característica da masculinidade, vai nos dizer o seguinte: as Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Preste bem atenção, não é só a Bíblia Sagrada que fala sobre
a característica da masculinidade. Não é só a Bíblia Sagrada que deixa bem claro a masculinidade do homem, a qual Deus assim deixou, a qual assim Deus o criou. Mas também nós vemos dentro da constituição biológica que o homem, ele não reproduz. Quem reproduz é a fêmea, é a mulher. Veja aqui que o papel do homem na história é confirmado pela constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. Primeiro, cultivar, e segundo, guardar. Está lá em Gênesis 2,15, a qual nós já lemos. Primeiro, cultivar. O que é cultivar? Quando Deus falou para Adão, disse: Adão, tu serás o mantenedor, tu serás o varão, o homem, a qual eu te constituí macho, para cuidar do jardim, para zelar, para exercer as suas atribuições de homem. E segundo, ele vai dizer, para que você guarde, para que você zele, para que você cuide, e não deixe que nada de errado venha acontecer. Essas atribuições foi para o homem. Continuando, esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de, primeiro, provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então, Deus deixou duas atribuições para o homem na terra. Primeiro, de provedor, e segundo, de protetor. Então, essa é a função, né? Essas são as características da masculinidade. Aí diz assim, nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família, bem como prover-lhes uma vida digna. Está lá em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, do versículo 28 ao 30. Efésios, capítulo 5, versículo 28 ao 30. Que diz assim a palavra do Senhor: Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Primeiro, que foi que Deus, qual foi o mandamento do Senhor para os maridos, para os homens? Primeiro, amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Segundo, nunca aborreça a sua própria carne. Terceiro, alimente-a. Quarto, sustente-a, como também o Senhor sustenta a sua igreja. Então, queridos, este é o compromisso. Estas são as atribuições que Deus deixou para o homem aqui na terra. Nós sabemos que o texto bíblico em classe irá falar de um homem chamado Boaz. Como nós já conhecemos a história, pegando um gancho aqui, que aqueles homens daquela época, quando firmava algo para fechar negócio, eles assim tiravam, o sapato dos seus pés. Podemos ver isso em Ruth, capítulo 4, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: E havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remedor a Boaz: Torna para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje
testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhos. Então, queridos, nós sabemos toda a história. Não vou entrar aqui na história de Ruth, tá certo? Mas só pegando um gancho aqui, que Boaz vai representar, né, essa masculinidade do homem. Nós vemos que Boaz vai representar essa característica masculina, né, a qual Boaz ele firma um contrato com aquele remidor. Boaz esperou que o remidor, né, viesse assumir, né, tanto com Ruth e como toda a sua família. Mas ele disse, olha, se o remidor, que era ele que era para poder assumir esse papel, não quiser, eu vou firmar o contrato com ele. E se ele não quiser, eu irei aceitar. Eu irei ser o seu remidor, o seu provedor. Na Bíblia fala remidor, fala de provedor, que Deus é o nosso provedor. E o que foi que Deus fez? Boaz firmou esse contrato, né? E todos que estavam ali foram testemunha disso. E o que foi que ele fez? Agora ele toma Ruth como mulher. Glória a Deus. E ele diz mais o seguinte, né? Que irá suprir, podemos dizer assim. Quando ele diz assim, tomei tudo quanto foi de Elimeleque, era esposo de Noemi, e de Quilion, de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido. Então, aqui nós vemos uma representação da masculinidade do homem, né? Onde Deus cria o homem para prover e para proteger. A partir desse momento, Boaz protegeu toda a família, né? Casou com Ruth. De Boaz e Ruth veio Obed, né? Que foi avô de Davi, e toda a sua linhagem até chegar Jesus de Nazaré. Então, queridos, finalizando aqui esse primeiro tópico, poderemos falar também sobre a liderança masculina. A liderança masculina vai nos dizer o seguinte, que Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Então, o movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a sua igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 29, para nós repetirmos esse texto. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, amados, isso aqui é bíblico. Eles podem tentar querer desconstruir, e é o que eles querem fazer hoje, dizendo que o homem ser o provedor, né, em ser um homem da casa, quer dizer que isso agora se tornou uma opressão para a mulher. Essas feministas, né, esse movimento feminista, vai dizer que isso é algo machista, que isso é algo do passado, que agora a mulher é independente, ela pode fazer o que ela quer, ela pode assumir o papel de homem da casa. E nós sabemos que pela Bíblia é diferente. Nós que somos cristãos, nós sabemos que isso é inversão de valores.
que Deus criou o homem para proteger, para suprir, para ser o mantenedor do lar. Não que a sua esposa, a mulher, em concordância com seu esposo, possa trabalhar para ajudar o homem dentro de casa e assim vice-versa. Não estou falando nesse sentido, mas eu estou falando nos valores, nos princípios, a qual esse movimento, né, queira assim desconstruir algo que Deus já construiu. Então nós devemos ter muito cuidado para esses tipos de liderança e precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para que a gente venha entender que tudo isso é projeto do maligno. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então o homem, ele tem que se colocar no lugar de homem. O homem, ele tem que ter liderança. O homem, ele tem que ser forte, tem que pedir a Deus sabedoria. Tem que ter coragem, tem que ter respeito, tem que ter amor pela sua família. Então, quando o homem está dentro desses atributos, dentro dessas virtudes, ele vai entender que Deus o constituiu. Quando o homem começa a perder todas essas virtudes, primeiro ele perde o amor, depois ele deixa de ser forte, depois ele deixa de ter o respeito pela sua família. E por último, ele acaba caindo no laço do inimigo. Então, queridos, que Deus ele venha nos dar misericórdia, venha nos dar graça, venha nos dar entendimento, e que nós não venhamos ser omissos em querer aceitar essas posições que são contrárias à nossa fé. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico aqui vai falar sobre a erosão da masculinidade. O que seria a erosão da masculinidade? Nós vemos aqui que essa erosão da masculinidade também vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Então nós vemos o seguinte, que primeiro, a apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse contexto ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário masculino e feminino. Está lá em Gênesis 1, 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Então, irmãos, nós vemos aqui o seguinte, que essas ideologias contrárias, conhecida como a famosa ideologia de gênero, o que é que eles querem implantar na cabeça das pessoas, tanto do homem como da mulher? E a criança, quando nasce, ela nasce neutro, que ela não nasce homem, nem nasce mulher, ela nasce neutra. Isso nunca vai existir. Isso nunca vai ser comprovado, porque a ciência está aí para comprovar. E para a mulher reproduzir, para que o feto venha a ser gerado dentro da barriga da mulher, dentro do útero, é preciso do espermatozoide do homem. Então como é que X mais Y, a gente aprende isso aí no ensino fundamental, vai dar neutro? Não existe. Então nós sabemos que não há comprovação científica e biológica. E também não há comprovação bíblica. Isso é fato. Mas o que é que eles querem implantar? Dizer que isso é agora essa concepção, de nascer sexualmente neutro,
vai invalidar toda a criação divina a qual Deus ele trouxe, porque homem nasce homem, menina nasce menina. Não tem condições de a gente dizer, você chegar num lugar hoje, como nós já estamos vendo aí, estamos vendo muitas situações e até bastante preocupante. E do nada você está em um ambiente e chega uma pessoa de um determinado sexo, ou homem ou mulher, e naquele momento, se for homem, ele pode se sentir mulher e querer usar o banheiro masculino, ou vice-versa, a mulher querer se sentir homem naquele momento e usar o banheiro masculino, a mulher usar o banheiro, o homem se sentir mulher usar o banheiro feminino. E como é que vai ficar? Como é que a mulher vai ficar dentro do banheiro? Como é que o homem vai ficar? Vai se sentir constrangido. Então nós vemos aí práticas, e projetos de leis para querer atrapalhar os projetos de Deus. Querer atrapalhar a família tradicional, que é o homem, a mulher e a sua prole. Segundo subtópico, nós vemos aqui a responsabilidade da negligência. A responsabilidade da negligência. Que vai falar o seguinte, que em virtude da relativização, da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Olha aí, amados, isso é muito importante, que o que está acontecendo nesses últimos tempos, em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. E é isso que eles querem, é que a Bíblia seja esquecida, é que a palavra do Senhor seja esquecida. A identidade masculina que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Então, diz aqui, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. É o que nós estamos vendo hoje. É a inversão de valores. São homens que estão deixando a sua virilidade, a sua responsabilidade, a sua função de provedor. Estão indo por outros caminhos, caminhos que são errôneos diante de Deus, caminhos que na Bíblia diz que é pecado. E assim vice-versa, também mulheres indo por outros caminhos que vão de encontro à palavra do Senhor. E finalizando aqui o segundo tópico, crise de liderança. A crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Então nós vemos o seguinte, que através dessa desconstrução, através dessas investidas satânicas, o que é que tem criado? Tem criado uma crise de liderança. O homem agora ele deixa de ser líder. O homem agora deixa de ser exemplo. O homem deixa agora de, podemos dizer assim, de exigir, de exercer as suas atribuições. Aí diz aqui, no período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressões, extorsões, imoralidade, injustiça e violência. Deus revela ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e procurava alguém para reverter a situação. Então é o que está acontecendo na atualidade, amados. Deus olhar para a terra, e quando Deus olha para a terra, ele vê pessoas, homens, deixando a sua liderança, deixando a sua posição, deixando a sua masculinidade, de exercer o seu papel, e agora vivendo a inversão de valores. Então tudo isso que está acontecendo
é representado pela apologia à homossexualidade, é representado também pela negligência das responsabilidades masculinas e também pela crise da liderança. Então tudo isso está criando uma erosão, né, dentro da masculinidade humana. Finalizando aqui o terceiro tópico, para nós encerrarmos esse texto, né, esse estudo, essa síntese, nós vemos aqui que Boaz é um símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro, ele é um modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica, quando nós falamos aqui. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Este perdera o marido, os filhos e ficar apenas com a moabita Ruth, uma das suas noras, também viúva e sem filhos. Então, para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Então, para nós resumirmos aqui a história, como eu falei anteriormente, que Boaz, ele representa um símbolo bíblico de masculinidade. Boaz, à luz das Escrituras, nós vemos que ele agora é o remidor da serva do Senhor. Ele garante proteção, como Deus ele protege a sua igreja, protege o seu povo. Naquele momento ele assume um papel de provedor, casou com Ruth, teve compaixão por ela, por Noemi, né, que estavam ali passando perigos, e Deus lhe enviou para suprir todas as suas necessidades e cuidar daquelas mulheres. Segundo, nós vemos aqui um modelo de responsabilidade, né? Segundo a Bíblia, o homem ele deve assumir a responsabilidade de liderar, né? Tanto na igreja como na sua casa, aonde ele estiver. Quando eu falo liderar, irmãos, não é você querer ser o certo em tudo. É você ter sabedoria de Deus, é você ter entendimento, pedir a Deus sabedoria de como agir nas diversas situações. A palavra do Senhor é clara em ensinar que o homem tem que estar pronto e apto a liderar sua esposa, filhos, de um modo que honre a Deus. Então você liderar a sua casa é você pedir sabedoria a Deus de como agir, tanto com a sua esposa como seus filhos nos momentos difíceis, também como nos momentos bons. Você tem que pedir a Deus cada dia mais responsabilidade, né? Pedir a Deus, podemos dizer assim, discernimento, pedir a Deus força, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da sua vida e da vida da sua família. Então nós vemos assim, que Deus colocou o homem como cabeça do lar e a mulher como sua auxiliadora. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E o Senhor, em sua soberania, determinou que a condição dos rumos da família deveria ser um dos papéis do marido. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 e 1 Coríntios 11, 9. Então o homem é chamado para ser o líder, para orientar, proteger e estar à frente de sua família. Então, essa aqui são as atribuições, foi o que Deus deixou para o homem aqui na terra, proteger e cuidar da sua família. Pegando um gancho aqui, isso se estende também ao modelo de responsabilidade, pois o homem também assume o momento, né? Assume a responsabilidade de ensinar os seus filhos, né, como seus filhos devem andar na presença do Senhor, e também como provedor do lar. A Bíblia vai dizer que Paulo ensina que assim como Cristo cuida de sua igreja, alimenta e sustenta, o marido tem a responsabilidade de prover à sua esposa o sustento necessário. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo vai afirmar que um dos papéis mais importantes do homem é trazer ao lar provisão e sustento, e provedor da sua casa.
Então nós vemos aqui, queridos, que Deus lhe concedeu tanto o atributo como a responsabilidade de ser o provedor de sua casa. E vale também ressaltar aqui que foi Adão quem ouviu do Senhor que do suor do seu rosto ele comeria o pão e não a sua mulher. Então, resumindo aqui, o que naturalmente não quer dizer que a sua esposa não possa, em hipótese alguma, trabalhar. Como eu já falei aqui, há uma combinação, uma concordância, tá certo? Então, finalizando aqui, o terceiro tópico, glória a Jesus, finalizando aqui o terceiro tópico, que é o segundo subtópico, modelo de responsabilidade, vai dizer, ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com outro. Então, o parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Então, nós vemos o que aqui, irmãos, é uma atitude de Boaz. Ele sabia que quem deveria resgatar Ruth e sua família era um parente mais próximo. Só que esse parente faleceu. E agora Boaz toma a iniciativa, tendo senso assim de responsabilidade, de liderança, de honra, e vai até os anciãos. Ele toma para si a causa daquelas mulheres. Como Deus toma para si as nossas causas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E Deus, ele tem sido nosso remidor e continuará sendo sempre aquele que cuida de nós. A Bíblia diz que enquanto nós dormirmos, nem dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Então, enquanto nós dormirmos, Deus está trabalhando. Então, que Deus abençoe a todos, tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, tem gostado dos nossos vídeos no nosso canal, curta, tá bom? Compartilhe com um familiar mais próximo, com o irmão da igreja. E todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas, estamos aqui gravando um vídeo novo da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.